Senhor, obrigada por esse momento aqui com os irmãos, graça e paz. E vamos fazer uma oração? Paizinho, abençoa essa ministração, esse resumo. Sê conosco mais uma vez, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje, a gente dando continuidade ao Ministério Plural, nós vamos falar sobre o Ministério Pastoral. A aula foi dada pelo pastor Rogério, da Igreja do Apóstolo Djalma. Nós vamos ter lá o versículo-chave, já comentei com vocês, é importante que vocês tenham esse versículo gravado. E ele vai falar um pouquinho da característica, durante a aula vocês vão ver muito ele falar sobre a característica do ministério, e quando as pessoas chegam na igreja, a importância do pastor, de caminhar junto, falar do amor, porque é um ministério que o pastor ele tem aquele cuidado de tratar, de receber. Ele também fala da grandiosidade de ser um pastor e dando o exemplo de Deus, né? Usar o título de pastor, deixa uns exemplos aqui em Gênesis 49, versículo 24, também no Salmo 23, 1, que a gente, né, sempre usa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o propósito? Então, vocês vão ver a fundo o propósito do ministério pastoral. As ovelhas precisam reconhecer a voz do pastor, porque o pastor é aquele que vai transmitir, é aquele que vai cuidar, é aquele que vai estar ali mesmo cuidando na hora que precisa ser cuidado, na hora que precisa ensinar o caminho para se chegar ao Senhor, mas na hora que precisa corrigir, então vai usar a espada, mas isso são características que o pastor tem e ele vai saber o momento de usar cada uma dessas coisas. Nós vamos ver também que tipos de eventos podem gerar comunhão para aproximar cada vez mais as ovelhas dos pastores, como é que isso funciona na igreja do apóstolo Djalma. E uma coisa que fica muito claro, o pastor Rogério usa uma frase que eu quis deixar aqui. O pastor serve a Deus através das pessoas e Deus alcança as pessoas através do amor do pastor. É uma aula muito incrível. Eu sei que vocês vão gostar de assistir a aula sobre o ministério pastoral. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa noite, nesse tempo onde vamos nos achegar à palavra de Deus para mais uma vez falarmos de coisas tão relevantes. Quero deixar desde já também a minha gratidão pelo privilégio de poder servir nessa casa, nessa escola, nesse lugar de oração. Obrigado, pastor Chori, pela honra a mim concedida. Fico muito feliz por isso. Como o senhor já disse, nós fazemos parte do ministério ali, juntamente com o pastor Djalma, apóstolo da Verdade e Vida. Vocês já conheceram, acho que o pastor Johnny, que já veio com aula de evangelismo, e eu então respondo pelo ministério pastoral, e é um privilégio para mim, uma honra. Realmente é algo que eu jamais imaginei. Nós vemos tantos líderes que nasceram no berço e já foram ungidos ali, consagrados. Não faz parte da minha história, isso só nos deixa mais honrados por esse privilégio, porque eu estou fazendo 27 anos nessa caminhada e eu jamais cresci pensando, sonhando um dia estar nesse lugar. E foi realmente uma história linda. Quem sabe um dia Deus nos dá a oportunidade de podermos compartilhar um pouco dessa história tão extraordinária que Deus escreveu. Eu sei que a sua também é, mas eu posso ser chamado do improvável de Deus. Tanto a mim quanto a minha esposa, a história que Deus nos construiu. Eu sou casado com a pastora Marta há 34 anos, estamos caminhando para o 34º ano de casados, temos 4 filhos, 2 noras, o terceiro filho já está noivo para casar-se em maio
de 2022, e o caçula já está aí também com sua aliança de compromisso, caminhando. Então, temos o Pedro, o Eduardo, que é o mais velho, casado com a Beatriz, que já nos deu um neto chamado Joaquim, que tem 1 ano e 5 meses, presente de Deus, poder viver esse privilégio. Eu tenho sempre dito que o Salmo 128 é algo que eu declaro, é um rema na minha vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera e os seus filhos sentados ao redor da mesa como o rebento da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele tem dado esse privilégio. Tanto assim eu tenho vivido com o meu pai, que aos 87 anos, ainda trabalhando, estava trabalhando e teve que parar por causa da pandemia, por causa do perigo, de tudo isso. Também pastor, onde eu tive o privilégio de, juntamente com o apóstolo Djalma, de consagrar o meu pai e a minha mãe ao ministério pastoral no aniversário de 80 anos do meu pai. Então, nós vamos vivendo dessa maneira e vendo como é que Deus prepara, como é que Deus faz. Muitas vezes a gente ouve aquela pergunta, mas como é que você descobriu o chamado pastoral na sua vida? Eu não descobri, eu fui descoberto, essa era a grande verdade. A minha alegria no início do chamado, da minha vida com Cristo, da minha caminhada, era falar dele, era falar do seu amor, dos seus grandes feitos, e eu me via como evangelista, porque onde eu estava, ali eu aproveitava todas as oportunidades, e naquela época eu tive muitas oportunidades de entrar na mídia, né, na mídia televisiva, em mídia escrita, e foram oportunidades que Deus me dava, e eu falava com tanta facilidade que eu falei, para mim, eu sou um evangelista. Na verdade, todos somos chamados a evangelizar. O pastor Johnny deve ter falado já isso para vocês. Mas eu jamais me imaginei como um pastor do ministério pastoral. E as pessoas que andam ao nosso redor, os homens de Deus, os líderes, é que vão percebendo. Eu me dispunha a fazer tudo aquilo que estava chegando até mim. E fui me preparando, e fui estudando, e fomos crescendo em graça, dia após dia, e começaram a falar, você é pastor, você é pastor. Eu falei, é mesmo. E quando eu vi, aqui estava eu, já vivendo esse maravilhoso chamado. Então, o texto que inicia-se tudo, o pastor Djalma já deve ter falado com vocês, mas eu sempre gosto de começar por ele, que está em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Você pode acompanhar comigo, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmos em amor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós vemos então nesse texto que ele fala algumas coisas importantes. Primeiro, que o próprio Jesus, vocês já viram isso, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos, quem são os santos? Os escolhidos, os chamados, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Que esses, os santos, separados para ele, possam ser aperfeiçoados pelo toque desses 5 ministérios. O apóstolo Djalma deve ter mostrado a questão dos dedos, e é interessante porque nós vemos algumas analogias que são importantes. Você vê o ministério apostólico como o dedão, e ele é aquele que ele toca todos os outros ministérios. Né? O profético ao lado do ministério apostólico, o evangelístico, o ministério que alcança, que vai à frente, o maior dedo da nossa mão. O ministério pastoral, o da aliança, e o ministério do ensino, o dedo mindinho, aonde você pode abrir o ouvido para aprender e ouvir melhor a palavra de Deus. Brincadeiras à parte, nós vemos que ele caminha ao lado do evangelismo e do ensino. E quando nós vemos isso, que ele fala a respeito de ser aperfeiçoado, e ele ainda vai dando essa continuidade, o ministério pastoral, ele fala de cuidar, ele fala de amar, ele fala de ensinar. Então, quando você vê o ministério pastoral caminhando ao lado do evangelismo, porque as ações evangelísticas trazem pessoas, as pessoas chegam à igreja, e ali na igreja, então, elas vão ser tocadas. E elas precisam receber esse primeiro toque, o toque do pastoral. Mas o mais interessante também para mim, nesse texto que acabamos de ler em Efésios, quando ele fala ali no versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Então, esse ajuste dos ministérios caminhando junto, e ele fala ali a respeito exatamente disso, segundo a justa cooperação de cada parte. A importância do caminhar junto. Estão estudando o ministério plural e nós vemos essa relevância. E, amados, nesses 27 anos de caminhada com Jesus, eu fui apresentado a isso no 2º ano de ministério. E eu estava ali naquela fome, naquele desejo, e como aquilo caiu, e para mim isso sempre existiu. E essa verdade está aí em Efésios, mas nós estamos vendo a igreja sendo restaurada, restabelecidas de algumas verdades que parece que passaram desapercebidas. Mas nós vemos essa relevância, nós vemos essa importância da justa cooperação de cada parte, de cada ministério, de cada chamado, para assim agir e assim trabalhar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, nós não vamos abri-lo agora, mas ali ele está falando dos ministérios. E ele fala do ministério, ele fala a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dos dons operacionais. Nós estamos aqui trabalhando nos dons ministeriais. E quem é que deu? Ele mesmo, Jesus. Qual é o propósito? Para que os santos sejam aperfeiçoados. E qual é a finalidade? A justa cooperação das partes, para que isso aconteça. E não sejamos mais levados por ventos de doutrina, mas sendo tocado pelos 5 ministérios. E esse toque tem realmente mostrado coisas relevantes e importantes. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, fala que aquele que tem os meus mandamentos, assim diz Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando ele está falando a respeito desse amor, e o amor ele é manifesto de uma forma ainda mais intensa através do ministério pastoral. Todos nós somos chamados para amar. Qual que é o primeiro mandamento? Quando Jesus falou, mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, ele está falando a respeito, e o segundo, né, da mesma forma, o teu próximo como a si mesmo. Está falando de amar. E nós vemos ali no Evangelho de João, no capítulo 14, nesse versículo 21, que fala a respeito disso, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem ama Jesus? Aquele que tem os mandamentos e os guarda e caminha sobre eles. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Então, nós vemos a importância de viver desse amor. 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7, versículo 8, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se Deus é amor, o DNA de Deus está em mim, está em você. O amor está em mim, está em você. Eu já ouvi algumas vezes, não, o meu chamado é profético, eu não preciso amar, eu preciso entrar com a espada. Eu preciso entrar com a palavra afiada e pronto. Eu não tenho isso. Amados, todos nós somos chamados a amar. Você ama com o profético, você ama com o evangelismo, você ama com o ensino. Então, por mais que características sejam algumas manifestações específicas no teu chamado ministerial, o amor tem que estar em mim e você. Não há possibilidade de vivermos o evangelho se não houver amor. Isso está totalmente fora de cogitação. Quando alguém se converte, vai precisar ser discipulado para aprender como andar, porque estava em trevas. Aí recebe Jesus como Senhor e Salvador, e agora não está mais nas trevas, está no reino da luz. Mas até aqui ele caminhou nas trevas. Então ele caminhou com mentira, com um monte de vícios que foram adquiridos ao longo de uma vida. E quando ele está começando essa nova caminhada, ele precisa o quê? Ser discipulado, ser ensinado, ser acompanhado e ser amado. É muito interessante porque muitas vezes nós ouvimos esse tipo de coisa. E isso foi sendo uma característica, porque essa característica pastoral, você ama estar junto com pessoas. Durante 20 anos, nós moramos numa cidade no interior, próximo de São Paulo, e mesmo estando aqui na igreja com o pastor Djalma, por 7 anos eu fiz esse trajeto, ir e voltar 3 vezes por semana. Trazia os filhos no final de semana, pequenos no carro, uma variação de idade, né? Porque tem do mais velho ao mais novo, são 12 anos de diferença, mas nós vivíamos isso e a alegria de quando estávamos na casa do Pai, a alegria nossa de quando estávamos na igreja era algo incontestável e continua sendo. E você quer estar com pessoas, se relacionando com pessoas. E muitas pessoas nos iam visitar aonde nós morávamos. E mesmo lá onde nós morávamos, nós tínhamos um culto mensal em casa, onde trazíamos pessoas, nós tínhamos uma célula em casa que era chamada de grupo familiar, e as pessoas também vinham estar ali conosco. Então, essas características pastorais começaram a surgir desde lá, através desse amor que nos tocou, que nos impactou, e nós queríamos compartilhar isso com os outros. E quando nós estávamos vivendo dessa forma, quando nós vivíamos dessa maneira, isso não havia como você deixar de manifestar. E depois, em 2007, eu vim morar novamente em São Paulo, lugar onde havia dito que não voltaria mais, porque quando eu me casei, eu fui morar no interior, porque eu já achava São Paulo naquela época, em 1987, uma vida muito corrida, e eu queria morar num lugar mais tranquilo. Mas o Senhor me alcançou lá, nessa cidade que eu estava, e começamos a nossa caminhada, e quando comecei a fazer esse trajeto de volta para cá, e já dentro do ministério, já ungido, já como pastor, essa alegria de estar falando com as pessoas, cumprimentando as pessoas, falando com elas pelo nome, dando um abraço. Então, eram coisas tão singelas, tão simples, mas que até hoje nós ouvimos muito as respostas disso. Nós ouvimos os resultados de algumas coisas. Quantas vezes que já ouvi por parte de alguém a respeito, pastor, aquele dia que o senhor deu aquele abraço e o senhor falou aquelas palavras, aquilo mudou
a minha vida, eu estava passando por uma situação e você nem sabia disso, nem imaginava. Quantas vezes que em viagem, ministrando em outras igrejas, ministrando retiros para casais, encontros de família, né? O nosso desejo também de cumprimentar os irmãos, de estarmos ali com ele, é algo que não tem como a gente segurar. Eu me sinto como se estivesse em casa. Se Deus der a oportunidade de estar com vocês, vocês vão perceber isso pessoalmente, porque é uma característica que Deus dá. Mas cada um tem o seu chamado. E nós também manifestaremos o chamado de acordo com a característica individual de cada um. Mas esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E nesse processo de fazer novo, então imagine, o ministério pastoral está ali, recebendo pessoas que vieram das trevas, que entram à luz ali no momento que tomam uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, mas eles ainda não sabem como se conduzir. E nós vamos precisar recebê-los. Nós precisamos amá-los. Pessoas que foram tortas, que andaram tortas, assim como eu estava torto, mas eu fui impactado por esse amor. Eu fui impactado por esse toque. E não havia como, não há como eu não desejar manifestar isso na vida de outras pessoas. Mas nesse processo, muitas vezes, vemos algumas pessoas se perdendo por agir de forma errada. Muitas vezes ouvimos pessoas, pastor, eu não sou pastor como o senhor mima demais, o senhor é doce, comigo não é assim. Eu vi que estava daquele jeito e entrei, amados, não tem como. Na verdade, vida, nós temos ali na nossa placa, verdade e vida, uma igreja para todos. E eu me lembro que algumas vezes, na sala que nós temos para recepcionar os visitantes, que algumas vezes as pessoas chegavam e meio com o pé atrás, como que é isso, uma igreja para todos? Vocês aceitam tudo? Nós aceitamos as pessoas do jeito que elas estão. Nós as recebemos, as amaremos, nos propomos a cuidar delas e a verdade vai transformar. A palavra vai libertar. E nós vamos caminhar. E só que muitas vezes é difícil, porque nós vamos receber algumas pessoas com alguns estereotipos muito diferentes do nosso. Mas nós precisamos amá-las. Você vai acompanhar um trabalho de evangelismo porque nós caminhamos juntos. Os ministérios acompanham, cada um não faz. Nós amamos estar junto nas ações evangelísticas, nas ações de ensino, em todas as áreas de atuação, nós precisamos caminhar junto. Então, existe o pastor, que é do ministério profético, mas é pastor. Ele ama, ele tem as características dele. O evangelista, ele ama, tanto que ele quer levar a salvação. E aí, esses toques dos ministérios caminhando junto, é que é a coisa mais especial e mais linda. E eu não consigo ver a igreja de outra forma. Desde que eu entendi isso, desde que eu comecei a viver isso e a experimentar essas verdades. E assim caminhamos. E se alguém está em Cristo, a nova criatura, e as coisas antigas passaram, vamos ensinar a andar nas coisas novas. E esse processo, eu vi muitas pessoas errarem e falharem, porque entraram de uma forma dura antes do momento certo. E o ministério pastoral, ele vai ensinar a fazer isso. Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo, pastor, isso é só para o senhor, para mim, não. Todos nós precisamos. Eu gosto de chibatada, eu gosto de dar uma paulada mesmo, porque daí, não, tudo tem a sua hora. Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra, debaixo dos céus. Então, nós precisamos entender o tempo para que o propósito se cumpra. Há tempo de abraçar, há tempo de beijar, há tempo de amar, há tempo de ser duro, há tempo para tudo. Ganha-se o coração, toca a alma
e depois você pode entrar com a espada. Todos nós somos seres espirituais e temos uma alma e habitamos num corpo. Então você precisa cuidar, alma, corpo e espírito. Não há como negar que fulano é muito almático. Sim, por quê? Porque a alma faz parte de nós. E se ela está enferma na alma, a alma precisa ser tocada. Se você tem uma enfermidade no corpo, o teu corpo precisa receber um toque para ser curado. Se você está doente espiritualmente, você precisa também de receber um toque no espírito. E a alma? Por que ela vai ficar de fora? Então ela precisa disso. E nesse momento, o toque pastoral, ele faz exatamente essa função. Ele é aquele que toca na alma, que toca naquela área, e ali ele vai preparar o espírito para poder receber, para ser corrigido. Não é ser almático, mas é saber tocar a alma da maneira correta. E isso traz resultados fantásticos. Resultados fantásticos. O ministério pastoral, ele é tão digno, que com isso todos os ministérios têm a sua ênfase e não dá para falar que um é mais importante. Os 5, porque o corpo ele é composto dos 5. Mas a dignidade no ministério pastoral é tão grande que o próprio Deus se permite ser chamado de pastor. Gênesis, capítulo 49, versículo 24, está escrito assim: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha Salmo 23, versículo 1. Você conhece? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O próprio Deus se permite ser chamado de pastor. Então, que honra é para nós termos esse privilégio de sermos pastores, de exercer o chamado pastoral, de poder levar esse amor, esse toque, esse cuidado, esse carinho, que vai promover mudanças e transformações. Pessoas que muitas vezes estavam tão tortas e aquele toque pastoral promoveu a cura, promoveu a mudança. Pastor serve a Deus através das pessoas e o amor de Deus alcança as pessoas através do pastor. Olha que coisa especial. Pastor serve a Deus através das pessoas e o amor de Deus alcança as pessoas através do pastor. Coisa preciosa. Que honra é servir ao Senhor nesse chamado ministerial. Que honra, que privilégio servir ao Senhor com o chamado ministerial e, nesse caso, falando a respeito do ministério pastoral. O ministério pastoral, ele alcança o seu propósito quando transmite a voz do sumo pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, fala a respeito disso. Naquele momento ali, os judeus estavam procurando Jesus e falando: escuta, mas aí, o que você é? Você então é o Cristo? Você é o Messias? Como é que é isso? Ele falou: eu tenho dito essas coisas para vocês, mas vocês não acreditam em mim. Aí no versículo 27 ele fala: porque vocês não são minhas ovelhas. E no versículo 27 ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o ministério pastoral ele alcança o seu propósito quando ele transmite a voz do sumo pastor. Jesus é o sumo pastor. E quando o ministério pastoral ele consegue transmitir a voz de Deus e a voz de Jesus, ela é compreendida. Então, o ministério pastoral está alcançando o seu propósito. O ministério pastoral alcança o seu propósito ensinando as trilhas, o caminho do sumo pastor. O ministério pastoral ele alcança o seu propósito
quando prepara as ovelhas para encontrar-se com o sumo pastor. As ovelhas não são propriedades do pastor, elas são propriedades do sumo pastor. Todos somos um rebanho, o rebanho de Jesus. E o pastor, ele tem o privilégio de cuidar e de preparar. Ei, nós estamos cuidando de vocês, preparando vocês para um encontro. Para o encontro que um dia nós teremos com o nosso sumo pastor, com Jesus. E esse é o propósito. O ministério pastoral, ele alcança isso, quando dessa forma ele faz. Você precisa desbloquear o iPhone. As ovelhas amam o sumo pastor. Quando o ministério pastoral consegue fazer isso, quando o ministério pastoral ele começa a levar, ele consegue fazer as ovelhas amarem o sumo pastor, está alcançando o seu propósito. O ministério pastoral alcança o seu propósito quando ele perde as ovelhas para o sumo pastor. Não, vocês não são minhas ovelhas, mas vocês são ovelhas do Senhor. 1 João 1, versículo 35 a 37. Deus chama as pessoas para serem amadas por Ele. Deus chama as pessoas para serem amadas por Ele. E Deus chama os pastores para amarem as pessoas por Ele. Olha que coisa tremenda. Deus chama as pessoas para serem amadas por Ele. E Deus chama os pastores para amarem as pessoas por Ele. O ministério pastoral precisa amar as pessoas. Se as pessoas não estão se sentindo amadas, o ministério pastoral não está fazendo a sua função. E eu me lembro, não sei se o pastor Djalma chegou a falar a respeito disso, mas o interessante é porque antes de a gente ter esse entendimento e esse conhecimento, nós víamos muito isso. Então, pastor, mas como é que é? Todas as igrejas têm que ter os 5 ministérios? Você pode ser uma igreja que ainda não se levantou, mas aí no meio do rebanho Deus vai levantar. Existe um tempo para que isso comece a aparecer, os ministérios específicos, os chamados específicos, à disposição de você servir ao Senhor, ela vai fazer isso crescer, mas receber esse toque. E por isso nós cremos no relacionamento. Então, eu me lembro que nós ouvimos a esse respeito, né? A igreja Y tinha o pastor, o único pastor, e o chamado daquele pastor era evangelismo. Ele amava fazer cruzadas de evangelismo, ações evangelísticas, ir nas praças públicas e fazer viagens, e fazer projetos de evangelismo, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Aí todos aqueles que tinham uma identificação com o ministério de evangelismo, elas falavam, nós temos um pastor sensacional, ele promove o evangelismo, olha quantas almas que foram ganhas nesse ano. Aí esse pastor, ele é enviado para uma outra cidade, para um outro local, e é enviado um outro pastor. Aí chega, de repente, o pastor de ensino. O pastor de ensino prepara, organiza a escola, promove cursos, e aí a turma do ensino, agora nós temos um pastor que ensina, que trabalha a palavra, as verdades das Escrituras. E aí, aquele grupo que se identifica com o Ministério do Ensino vai se sentir suprido. Mas os outros não. Aí esse pastor do ensino, ele é enviado para um outro lugar, é enviado mais um novo pastor, e esse pastor, ele é do Ministério Pastoral. É aquele que chama as pessoas pelo nome, vou na sua casa para tomar um cafezinho, que promove eventos pastorais, encontros, almoço, né? Faz programações no Ministério Pastoral. A turma que se identifica com o Ministério Pastoral, agora nós temos um pastor de verdade. Olha só, me chama pelo nome, já foi lá em casa, orar lá em casa, tomou um cafezinho, almoçou com a gente. Percebe? Então você vai ver sempre grupos que se identificam.
E por isso que quando nós vemos o toque dos 5 ministérios numa igreja, você vai ver um povo, como lemos ali em Efésios 4:11, sendo aperfeiçoado, porque cada um com a sua identidade ministerial, recebendo um toque. E dessa forma vão se levantar outros. Isso é especial. Eu vejo essa oportunidade que Deus tem nos dado. Como eu disse para vocês, temos 4 filhos. E por tanto a mim quanto a minha esposa, a pastora Marta, temos também o mesmo chamado pastoral, é inevitável. Hoje, o meu filho caçula, ele é líder de uma célula do nosso grupo de vida de adolescentes e juniores. Ele vai fazer 22 anos, então ele, juntamente com a sua prometida, são líderes de um grupo pequeno de adolescentes. O filho 3, ele está no Ministério de Jovens, ali na área de serviço, servindo as pessoas. O filho número 2, o Gustavo, ele está em tempo integral, ele é líder do ministério, ele e a esposa são líderes do Ministério de Adolescentes, e estão dando atendimento, estão ouvindo, e tem os líderes, e tocam os líderes para terem as células, e tocar tudo aquilo. E o filho mais velho, que é o que é pai, ele também está no Ministério de Jovens como líder de grupo. Então, todos têm essa importância do cuidado, porque eles receberam uma influência, e essa influência veio de casa. Então, o Ministério Pastoral ele vai influenciando, cada um vai. Se você está recebendo um toque ministerial, que você tem uma identidade, você vai crescer. Isso é inevitável. A recompensa do Ministério Pastoral é ver as pessoas tornarem-se irresistíveis ao amor de Deus. Quando o Ministério Pastoral consegue isso, ver as pessoas tornarem-se irresistíveis ao amor de Deus, é uma recompensa. Fala, que prazer ver aquelas pessoas irresistíveis ao amor de Deus, impactadas por isso. Os pastores servem as pessoas através de Deus. E Deus abençoa as pessoas através dos pastores. Ai, que gostoso. Os pastores servem as pessoas através de Deus. Nós servimos as pessoas através de Deus. E Deus abençoa as pessoas através dos pastores. Que privilégio, que honra, que coisa boa. Aí nós vemos em tudo isso, pastor, de que forma prática tudo isso? Interessante, ok, estou ouvindo Efésios 11, né? O próprio Senhor Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok, né? Que honra o ministério pastoral, o próprio Deus ser chamado de pastor, o Senhor é o meu pastor, que maravilha que é isso, o amor de Deus tocando as pessoas, mas de uma forma prática. Como é que vocês se movem diante disso? Como é que vocês caminham no ministério pastoral? Isso não é uma regra básica, mas a unção pastoral, ela está sobre pessoas, sobre pastores, e as ações ministeriais vão acontecer através dessa unção. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco, você de uma forma prática, como nós, ali na Verdade e Vida, juntamente com o pastor Djalma, fazemos as ações pastorais tocarem. É interessante porque nós temos uma equipe grande de tempo integral. E há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, no final de ano, o pastor Djalma sempre vamos fazer um almoço para reunir a equipe era bem menor naquela época, e a gente tem um almoço, tá? Eu gostaria de dar uma palavra de gratidão a toda a equipe. Ok, e aí fizemos aquilo por alguns anos. A igreja cresceu, tomou outras proporções, e de repente aquilo não estava mais tão alinhado. Aí o Ministério Pastoral percebe isso, aí eu chego para o apóstolo Djalma, olha,
O que você acha a gente promover isso? Ok. E agora, além de ter feito do final do ano, mesmo no ano pandêmico, com todo cuidado, nós fizemos um almoço com todas as pessoas que compõem o ministério, juntamente com suas esposas. Alguns trouxeram filho pequeno e fizemos um almoço, um tempo especial, onde o apóstolo, juntamente com a pastora Mina, trouxeram uma palavra de gratidão para toda a equipe, mas o Ministério Pastoral promoveu, o Ministério Pastoral trabalhou para que aquele momento pudesse acontecer. Aí o ano começa, e aí ele vem e fala, o que você acha de a gente fazer para começar o ano? Já trouxemos algo novo que até então não havíamos feito. Mas percebe, são ações que promovem a comunhão, que promovem um tempo de qualidade, que promove uma unidade, que promove um tempo à mesa. E isso é muito especial. Então, como trabalhamos nós? O Ministério Pastoral, na Verdade e Vida, nós formamos equipes, né? Então, juntamente comigo, eu tenho 2 pastores hoje, né, juntamente com suas esposas, que estão também ali cooperando, um já em tempo integral e outro encaminhando-se para isso. Então, dentro do Ministério Pastoral, esses pastores, por exemplo, nos auxiliam na integração, a porta de entrada da igreja, né? Então, os novos membros, novas pessoas chegam, querem conhecer a igreja. Então, nós iniciamos primeiramente com a nossa sala de recepção, a sala dos visitantes, né? Temos o culto, quem nos visita pela primeira vez, aquela coisa. Nesse tempo de pandemia, nós não estamos podendo agir da forma que nós gostamos de agir. A nossa forma de agir é sempre quem nos visita pela primeira vez, aí nós temos uma sala dos visitantes, chamada Projeto Alcance, onde ali nós convidamos a que todos os que nos visitam pela primeira vez vão até aquela sala após o culto, onde nós queremos dar um abraço, que estamos proibidos nesse momento. Nós queremos orar com você e lhe servir um cafezinho especial, né? Esse café, foi colhido no Jardim do Éden. Esse café, ele é preparado com a água que flui debaixo do trono. Então, é um café especial, é o café com amor. E você vem ali. Então, nessa brincadeira, a gente vai conduzindo aquelas pessoas que, naquele primeiro momento de uma visita, e indo a uma sala, a um ambiente, recebendo esse toque de amor, essa recepção, recebendo ali uma oração, eles já são impactados de cara. Agora, é claro, é o Ministério Pastoral que está nessa coordenação e pessoas que têm essa identificação pastoral que estão nos ajudando, nos apoiando com relação a isso. Dali, elas recebem, então, essa instrução para ir fazer a integração, onde, dentro da integração, vão receber exatamente a visão da igreja, como caminhamos, como andamos, como nos movemos, naquilo que cremos, os princípios, as colunas que conduzem a nossa visão a caminhar em Cristo. Dessa forma, nós podemos conhecer um pouco mais a eles, e eles nos conhecem um pouco mais como igreja, e nós estamos, então, ali criando esse vínculo para que isso possa começar, então, uma longa história de caminhada. A partir, então, da integração, nós oferecemos a eles a oportunidade de fazerem parte dos grupos de vida, né? Células, pequenos grupos, grupos familiares, nós chamamos de grupo de vida, que são essas células, que nela nós temos exatamente a visão da célula, do grupo, é o conselho de Jétro ali, Êxodo 18, né, quando Moisés estava com aquela multidão, distribuindo senha, trabalhava do sol nascente ao sol poente, estava cansado e as pessoas naquela fila, e Jétro falou, rapaz, levanta líderes de 1.000, de 100, de 50, para que o teu trabalho fique mais leve e essas pessoas não morram, porque senão elas vão ficar cansadas de esperar. Esse é o conselho de Jétro que dá a visão para o grupo. Agora, como o grupo funciona, nós temos como base exatamente ali Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos exatamente ali algumas coisas que acontecem dentro desse texto. Perseverar na doutrina dos apóstolos, está falando da lição. Nós trazemos a Bíblia, uma lição
preparada para que todos perseveremos na doutrina dos apóstolos. Muitas vezes, pessoas que vêm de outros ministérios e têm alguma confusão em alguns entendimentos. Então, dentro desse caminhar, dentro do grupo, o toque do Ministério de Ensino, aonde vem exatamente essa lição para perseverar na doutrina dos apóstolos. E aí vem o toque pastoral, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nessas células, que normalmente acontecem nas casas, quinzenalmente, num rodízio de casas, onde há um tempo de estudo, há um tempo de comunhão, há um tempo de compartilhar o pão e de orarmos uns pelos outros. Dentro dessa ênfase, né, o Ministério Pastoral ele está tocando também esse ministério. Então, pastor, todos os líderes de grupo são do Ministério Pastoral? Não. Sim e não. Alguns têm, e você vai perceber isso. Porque para alguns é tão tranquilo fazer contato, né? Nesse momento, em função da pandemia, as nossas reuniões estão sendo como essa aula, são reuniões online. Nós temos, então, os grupos se reúnem online, trabalhando a lição, tendo uma comunhão virtual, não é física, infelizmente, nesse momento. Não dá para sentar à mesa para compartilhar o pão, mas podemos orar uns pelos outros, ter a lição e temos uma comunhão de conversar também, de ter esse momento descontraído. Mas, de uma forma natural, e vai voltar tudo isso, é dessa forma que caminhamos. E nós procuramos, então, transferir, tocar os líderes de grupo através do Ministério Pastoral. Então, nós temos reuniões que são marcadas, né, de tempo em tempo, aonde nós sentamos com os líderes de grupo e os colíderes, que são os líderes em treinamento. E o Ministério Pastoral sempre, então, está ali trazendo uma direção pastoral, está trazendo ali um toque pastoral para eles, né, e ouvindo algumas dúvidas que possam ter, em função de algumas dificuldades que eles possam estar vivendo, e dessa forma o Ministério Pastoral auxilia aos líderes de grupo e aos co-líderes que estão sendo treinados para assumirem grupos a terem essa essência, esse toque pastoral, para que possam levar isso também através das reuniões de grupo. Outro toque também que o Ministério Pastoral dá é na reunião de coordenadores de grupos de vida, das células. O que acontece? Para cada número de grupos, existe um coordenador, que ele é responsável de tocar esses líderes de grupo. Então, nós também temos uma reunião com os coordenadores, porque os líderes, eles estão liderando, mas eles precisam de um toque. E quem é que toca os líderes de grupo? São os coordenadores. E quem é que toca os coordenadores? São os líderes, é o Ministério Pastoral, né? Então, o Ministério Pastoral toca os coordenadores para que toquem os líderes, para que toquem nas pessoas. Então, você vê um fluxo de autoridade espiritual dentro do Ministério Pastoral, vindo de nível a nível para que todas as pessoas sejam tocadas. Amém? Espero que vocês estejam me acompanhando bem. No Ministério da Família. Então, esse campo é o campo onde começamos com a sala dos visitantes, passamos para a integração, passamos para os grupos, trabalhamos com os líderes de grupos e trabalhamos com os coordenadores de líderes de grupo. Então, dentro desse campo, o Ministério Pastoral fazendo essa atuação e esse toque. Temos também o Ministério da Família. No Ministério da Família, nós temos também um grupo de 18 casais que estão nos auxiliando, estão nos ajudando, estamos formando novos líderes, treinando líderes, alguns que já passaram pelo treinamento, que já estão com uma atuação, com uma responsabilidade maior, e dentro disso nós temos algumas ações no Ministério como Família. Então, por exemplo, nós organizamos 2 vezes por ano, num contexto normal, o almoço da família. Então, o almoço da família nós fazemos na igreja e aproveitamos o dia do batismo nas águas. No dia do batismo das águas, nós temos o batismo nas águas no culto matinal, no final do culto, ali pela hora do almoço, e enquanto isso o Ministério da Família está organizando um belíssimo almoço
para que todos possam participar. Cada um contribui com um valor bem simbólico para ter um momento gostoso, preparamos as mesas e as famílias se reúnem, os irmãos se reúnem e temos ali um início de tarde bem prazeroso de comunhão, a mesa, onde o toque pastoral, o toque do amor ali, através daquele tempo de comunhão, está sendo liberado naquele tempo, num almoço de família, após um momento de batismo nas águas, e tudo isso são momentos muito especiais. O que mais nós fazemos também dentro do Ministério da Família? Nós temos o curso para noivos, onde aqueles que estão já no momento mais sério, já caminhando para isso, né, estão ali, então, vão receber algumas instruções, entendendo que os passos que estão sendo dados têm uma importância e algumas coisas precisam estar sendo bem alinhadinhas. Então, damos esse curso de noivos para casais, namorados, para que mesmo namorando já saibam que tem a responsabilidade, para entender se é isso mesmo que é para ir e caminharem dessa forma. Temos também o nosso curso de casados, né, onde temos tido aí o privilégio, já são mais de 27 cursos ministrados ao longo desses anos, centenas de casais já passaram por nós, e foi muito especial porque ele não é um curso fechado para membros da igreja, ele é um curso para casais. Então, nós recebemos sempre pessoas que não são de igreja, e tem sido uma ferramenta de evangelismo, porque muitos casais chegam a esse curso com seus casamentos destruídos, nunca pisaram em uma igreja, nunca estiveram num culto, mas ao longo do curso, através daquilo que o Espírito Santo vai liberando durante as lições, durante os momentos que nós vamos tendo, dinâmicas e momentos ali prazerosos na comunhão, algo começa a acontecer, aqueles casais aceitam a Jesus, recebem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e começa um novo tempo de transformação. Esses casais vêm para a igreja, se firmam na igreja e muitos desses casais que passaram por isso hoje são líderes do Ministério de Casais. Que coisa tremenda. Então, o curso de casados também é uma ferramenta do Ministério Pastoral através do Ministério de Famílias. Além disso, nós também temos um culto mensal para casais. Todo mês, na primeira sexta-feira de cada mês, nós temos o nosso Vida de Casados, que estamos fazendo nesse momento online, em função da pandemia. E nesse culto mensal, nós temos ali uma palavra para casados, um tempo para casais, algo precioso da parte de Deus, aonde aqueles que já fizeram um curso, né, estão passando por ali, e aqueles que não fizeram curso também vêm, participam e são convidados a participarem do curso. Então, são ações que o Ministério Pastoral também faz através do Ministério da Família. O toque no Ministério da Família é tocado pelo Ministério Pastoral. E aí também promovemos retiro para casais, né? Nós temos tido aí retiros especiais, momentos maravilhosos, onde os casais têm tido a oportunidade, muitos, de viverem momentos que nunca viveram nem na sua lua de mel. Então, é uma oportunidade especial que Deus tem nos dado para servir famílias, para servir casais, através dessa ferramenta poderosa e maravilhosa que tem sido o ministério pastoral, fluindo na sua essência dentro das igrejas. Além disso, temos também uma clínica de atendimento, né? Alguns líderes já preparados e alguns pastores também, juntamente com nós, recebem o atendimento para casais. Alguns casais que ainda não fizeram curso, ou que já fizeram curso, que estão tendo problema no casamento, porque nós sentimos muitas pessoas que, principalmente homem tem uma dificuldade de procurar, muitas vezes mulheres vêm procurar, aí mas o marido não pode saber, porque se souber vai dar confusão, aí tem que fazer todo um trabalho de approach, de se aproximar, para tentar trazer e tentar conseguir. Alguns já vêm dispostos, abertos, se abrindo, recebem o toque do pastoral e começam a experimentar a cura da alma, cura de emoções, cura de feridas, e são curados, são sarados,
e amanhã estarão tocando outras pessoas. Para isso, o ministério pastoral precisa estar fluindo, para curar, para trazer. Por quê? Quem é que gera ovelha? Ovelha é que gera ovelha. Não é pastor que gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelhas sãs vão gerar ovelhas. Ovelhas doentes não geram. Ovelhas doentes causam problemas. Então, nós precisamos curar as que estão doentes, as que estão enfermas, para que elas sadias sejam agentes de multiplicação do rebanho do Senhor. Que privilégio. Amém, querido? Então, essas são algumas das ações que o Ministério Pastoral tem agido e trabalhado de uma forma prática. Ah, são só essas, pastor? Claro que não. Né? Isso vai se desenvolvendo. Nós também, juntamente com o Ministério Infantil, promovemos alguns toques. Então, congresso de família. Nós já fizemos congresso de família, trouxemos pessoas relevantes nesse chamado. Já tivemos pastor José Gonçalves conosco, né? Pastor Juscelio, do Mevan. Então, são pessoas que têm caminhadas e que são muito usados dentro disso. Trouxemos líderes de ministério infantil, estamos trabalhando também em área de sexualidade, trazendo pessoas que são preparadas e treinadas para que possam tocar o rebanho do Senhor. Então, o ministério pastoral ele vai se multiplicando dessa maneira. Então, sempre supervisionado pelo apostólico. Quando tem um ensino, o ensino também é acionado para ver se tudo aquilo que está sendo dito está alinhado com aquilo que é a nossa visão, porque nós respeitamos isso. De repente, Ministério X, Ministério Y, tem uma visão sobre alguma coisa que, de repente, algo que você caminha pode chocar um pouco, e nós não queremos causar esse tipo de confusão. Nós entendemos que algumas compreensões, às vezes, de alguns detalhes podem ser um pouco complicado para algumas igrejas. Então, nós respeitamos. Mas quando nós abaixamos a guarda e deixamos, entendendo, o apóstolo Djalma sempre fala aquilo. Não sei se você gosta de comer peixe, mas peixe é muito bom. Mas o que acontece? Os peixes, às vezes, eles têm umas espinhas. E o peixe vai deixar de... Você vai jogar fora o peixe por causa da espinha? Não. Você tira a espinha e come o peixe. Não é verdade? Então, é dessa maneira que nós podemos caminhar para que isso não seja prejudicial e cause nenhum tipo de confusão dentro do ministério. Mas essas são algumas formas práticas que nós entendemos e que nós caminhamos como ministério pastoral aqui na igreja. Né? Vocês aí, com certeza, têm ações, muitas coisas semelhantes e similares ao que fazemos. E, de repente, vocês podem ter já até algumas ações que nós ainda não temos. Mas nós gostamos de fazer isso. Né? Tivemos aí também, há um pouco tempo atrás, alguns trabalhos para pais de crianças. Vemos os grandes desafios que temos nesse momento. Vemos que temos alguns desafios muito severos, porque hoje, em função dos smartphones e toda a tecnologia, as crianças, essa geração que hoje é criança, eles recebem muita informação, e isso pode ser extremamente prejudicial, e temos visto grandes prejuízos em função de tantas mentiras que têm sido lançadas. E como nós podemos ajudar, né, aos pais de crianças a receberem direção de como educar, de dar ferramentas para que eles possam trabalhar de uma forma que eles possam trabalhar com os filhos sem eles serem contaminados por tanta podridão que existe nesse tempo. Então, são tantas ações, mas nós trabalhamos em como a justa operação das partes. Quando nós fazemos aquilo que é para mim, para que eu faça, você não precisa fazer. Aquilo que você faz, eu não preciso fazer. Isso de uma forma bem simples. O pastor Djalma, ele sempre traz uma história de uma situação no exército que tinha as batatas lá, que eram as tarefas de descascar. Então, aquele monte de batata para descascar, e o soldado estava ali descascando a batata, mas tão devagarzinho. Enquanto isso, o outro cortava rapidinho e falava, cara, você está muito devagar. Ele falava,
a batata que eu descasco. Você não precisa descascar. Justa operação das partes. Cada um fazendo a sua parte. E quando nós conseguimos fazer essas ações ministeriais, quando o ministério plural, quando cada ministério está fazendo a sua parte e nós cooperando uns com os outros, nós vamos ter uma igreja forte. Nós vamos ter um povo aperfeiçoado. Nós vamos ter pessoas que estão atingindo um nível de maturidade, que não vão ser levados por ventos de doutrinas, que não vão ser enganados pelas mentiras do diabo, que vão promover famílias fortes, famílias sólidas, que serão referências para as gerações vindouras. Essa é uma responsabilidade, com certeza, para cada um dos ministérios. Cada um tem a sua responsabilidade e a sua importância. Cada um. Como é importante poder experimentar isso. E eu vejo que privilégio é poder estar andando e experimentando isso. Dentro desses 27 anos de caminhada com Jesus, são 25 caminhando dentro disso. E é nítido perceber o que cada toque ministerial, o que cada ministério faz nos indivíduos, nos membros, no povo, na igreja do Senhor Jesus. Nós temos experimentado isso. E o nosso desejo é que vocês possam ser instrumentos poderosos, que você tenha essa identificação ministerial do seu chamado, para cumprir com excelência aquilo para que Deus te chamou. Amém, queridos? Eu fico muito feliz de poder ter participado desse tempo com vocês. Quero colocar aqui mais uma vez a minha gratidão. Obrigado por você que faz parte dessa escola. Continue sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Eu quero terminar esse tempo colocando a minha gratidão mais uma vez. Pastor Chori, muito obrigado pela oportunidade. Igreja Cristã do Morumbi, nós amamos vocês. Deus os abençoe. Uma boa noite para todos.